Conflitos. Como é que o seu corpo fica quando ouve essa palavra? Falar sobre conflito é falar sobre nosso cotidiano. O ser humano tende a caminhar para o conflito com muito mais frequência do que ao diálogo. E você sabe por que isso acontece? Nós temos um estilo de comunicação que ele é naturalmente violento. Isso vem se construindo ao longo dos anos. É uma questão cultural. Recebemos muito mais estímulos para a violência do que para a não violência. No âmbito escolar, familiar, e isso não tem culpa de pais, cuidadores, do âmbito do qual nós fizemos parte. Isso tem responsabilidade de um estilo de comunicação que vem se construindo porque as pessoas que estavam envolvidas não sabiam fazer diferente. Quando nós estamos em uma relação onde há divergências de opiniões, onde há polos, onde há orientações, muitas vezes nós tendemos a caminhar para um conflito. Isso acontece porque o nosso cérebro, ele entra num mecanismo de defesa. Todas as vezes que nós sentimos ameaça de algum nível, nosso cérebro ele parte para uma situação de ataque. A ideia é que ele precisa se defender. Quando ele faz isso, ele se fecha, como se ele estivesse bloqueando, se protegendo. É uma intenção muito positiva, mas há muitas consequências. Essa mesma área do cérebro que a gente se reclusa, que a gente se protege, é ela responsável por coordenar as nossas emoções, é ela responsável pela nossa tomada de decisão e é ela também responsável pela nossa capacidade de empatia. Quando eu me fecho nesse universo, eu perco essas funcionalidades. E o que acontece? Conflitos. O que poderia caminhar para o diálogo acaba evoluindo de uma maneira não assertiva. Com a comunicação não violenta, nós temos oportunidade de entender como essa construção aconteceu e ressignificar tudo que nos trouxe até aqui. Muita coisa serviu para nos trazer até onde nós estamos, mas muitas coisas precisam ser olhadas, cuidadas e ressignificadas. Dessa maneira, nós conseguimos encontrar um espaço interno maior, um espaço interno onde é capaz de reconhecer que o ser humano ele é movido por necessidades humanas. Todas as vezes que eu tenho necessidades atendidas, eu reajo favoravelmente. Mas todas as vezes que eu tenho necessidades que elas não estão sendo atendidas, eu reajo de maneira negativa. Ao fazer isso, minha tendência é caminhar muito mais para uma briga, para uma discussão, para uma defensiva, para uma ironia. A nossa mente barulhenta começa a emitir julgamentos, rótulos que nos afastam de nos conectarmos verdadeiramente com outros seres humanos. Todas as vezes onde eu não consigo me conectar com outro ser humano, nós entramos numa relação onde eu vou tentar somente me proteger e eu não consigo considerar nada além disso, que foi o exemplo que eu dei anteriormente. A comunicação não violenta, ela nos convida a olhar para essas necessidades e compreender tanto as nossas quanto a das outras pessoas também. Todas as vezes que eu compreendo que tudo que eu faço tem uma motivação, tudo que eu faço tem algo que me leva a fazer isso e é uma necessidade que eu estou buscando atender, então eu vou lutar bravamente por isso. Quando eu me comunico, o outro indivíduo, ele também tem as suas necessidades, das quais elas são tão legítimas quanto as minhas. Quando eu consigo considerar isso tudo no contexto, eu começo a criar mais espaço interno para evoluir as conversas, as diferenças, as particularidades para o caminho do diálogo. E dialogar tem muitos desafios. Nós não aprendemos a dialogar. Como era na infância, quando vocês faziam alguma arte? Como era com os pais ou na escola? Quem teve irmãos aí sabe bem o que é o pai, a mãe, um vô, uma avó, um cuidador chegar em casa e ter um conflito em casa. Ninguém tinha espaço para saber o que estavam sentindo, como chegou até lá. O bicho pegava. Na minha casa, o chinelo cantava. Na escola não fugia muito essa regra. Suspensão, faltas, expulsão, tudo isso nos levava para um lugar onde nós tentávamos nos eximir da responsabilidade de conversar, de nos expressarmos. E isso nos trouxe até aqui. Essa baixa habilidade, ela pode ser desenvolvida. É esse o convite que nós fazemos para vocês. Venham desenvolver habilidades para tornar uma comunicação
mais eficiente e menos violenta. Uma comunicação onde podemos nos conectar a partir da nossa humanidade compartilhada.